O bullying é uma forma de violência com insultos, agressão, mensagens que acontece muitas vezes. As pessoas sofrem bullying por algumas coisas peculiares que têm nelas, pela sua cor de pele e outras coisas, enfim. As pessoas que já sofreram bullying ou que sofrem bullying supostamente deveriam contar alguém para ajudar, mas às vezes não conseguem por medo da pessoa fazer alguma coisa, por isso às vezes ficam com medo. O comportamento de bullying é repetido ao longo do tempo. Bullying imagina, eu estou com um grupo de pessoas e uma pessoa desse meu grupo começa a falar coisas para uma certa pessoa que não é do nosso grupo, tipo, você, sei lá, é feio, burro, alguma coisa assim. A pessoa vai estar fazendo bullying com ela. É uma forma das pessoas que têm ódio por algumas pessoas de mostrar o ódio que elas têm às pessoas que não lhes fazem nada, só pelo seu próprio proveito. A pessoa pode ser vítima de bullying, não só acontece nas escolas. Com o bullying, os agressores têm o propósito de provocar e ganhar controle sobre outras pessoas. Verbal. Cyberbullying, bullying verbal, o bullying físico. O bullying psicológico é quando uma pessoa faz coisas mais de uma forma, sabe, repetida para magoar outra pessoa emocionalmente. É como se essa pessoa quisesse afetar os sentimentos das outras pessoas, tá ligado? Por ofensas, mentiras, ameaçar a pessoa ou excluir ela do grupo, assim, entendeu? Agora, já o cyberbullying é quando as pessoas usam os meios de tecnologia para prejudicar ou afetar as outras pessoas, como por mensagens ou e-mails, comentários, espalhar rumores ou mentiras nas redes sociais, espalhar fotos e vídeos embaraçosos, assim, meio constrangedores, sem a permissão da pessoa ou criar algum perfil fake. Eles fazem bullying porque são maldosas, não têm sentimentos, fazem muito mal às pessoas. As pessoas se sentem tristes e depois não vão contar aos pais. As pessoas que praticam o bullying, que fazem o bullying, porque querem que as pessoas sintam coisas que nunca sentiram, que sejam as pessoas que mandam, as pessoas que podem fazer o que quiserem e que mandam naquela coisa, mas não, está errado. Se sentir bem com elas mesmas. Como as pessoas não dão muita atenção para ela faz bullying com as pessoas para ter atenção. É porque as pessoas que gostam de fazer bullying só fazem isso porque já sofreram bullying também e não gostam de falar sobre isso e só ficam a fazer a mesma coisa que fizeram com elas só para tirar o ódio da mente deles. Olha, assim, eu acho, pelo menos eu acho que, já passei por isso, já me fizeram bullying uma vez e eu me senti mal, porque eles estavam falando de mim, então eu acho que se eu se sentir mal ou triste. Emocionalmente tristes e às vezes as pessoas que sofrem bullying não gostam de falar muito disso para outras pessoas porque ainda podem sofrer ainda mais. Sem vontade de ir à escola, sem vontade de aprender. Eu já passei por bullying e isso foi uma experiência muito péssima para mim. E foi durante 2 anos. Porque eu estava sem um dente e depois disso o meu sorriso ficou muito feio. Naquela altura ficavam a gozar muito comigo, a falar-me que eu era desdentada e isso não queria um problema. E foi gerando que eu chegava a casa e ficava ali a chorar. E isso não é muito bom porque eu também fui guardando para mim e agora já não consigo desabafar com uma pessoa, tirar tudo para fora. Por isso é bom desabafar para não ficar isso tudo por dentro e machucar mais uma pessoa, porque isso é muito mau. E
Melhor falar com a mãe e com o pai, dizer a experiência que estão a passar, se estão a passar bullying ou não, porque senão depois mais tarde vai ser pior. E podem ficar com depressão, podem ficar com ansiedade, podem ficar com muitas coisas. O meu colega da minha turma, eles fazem bullying com ele, porque ele é meio gordinho assim. Falam que ele é nojento, essas coisas assim. Ele foi contar à funcionária que lhe chamava de gorda, nojento e essas coisas. Depois, quando ele foi contar à funcionária, as funcionárias foram-lhe colocar as outras pessoas de castigo. E depois o menino chegou a casa, não contou aos pais, eles têm de contar aos pais, que é muito importante. Os pais podem ajudar os filhos a perceber o que é o bullying e como se podem defender. Se o bullying for feito na tua escola, podes pedir ajuda a um psicólogo ou psicóloga da tua escola. Se fores vítima de cyberbullying, deves sempre denunciar a situação neste site ou então ao encarregado de educação. Se for uma situação mais grave, deves sempre denunciar à polícia com o acompanhamento dos teus pais. Uma das coisas que nós não devemos fazer é entrar no meio, porque se entrarmos no meio também vamos levar. A coisa que temos de fazer o mais rápido possível é chamar uma contínua, algum professor para resolver o problema. Devemos ser corajosos e dizer não ao bullying. Quando vires um agressor a atacar, tens sempre de dizer: para, não fazes isso. E agora, alguns dados sobre o bullying. Sabias que a média de idade de quem sofreu bullying é de 13 anos? Em 37% dos casos, o bullying foi praticado quando as vítimas frequentavam o primeiro ciclo. Quais motivos para a prática do bullying são o aspecto físico e o resultado escolar? O bullying psicológico foi o tipo de bullying mais praticado em 2022. Em 43,8% dos casos, o bullying foi praticado quase todos os dias. Em 39% dos casos, as pessoas que denunciavam eram encarregadas de educação das vítimas. O bullying teve bastante impacto assim nas vítimas, né? Causando muita tristeza, ansiedade, dificuldades na hora de sono, de concentração e vergonha e também uma desvalorização pessoal, né? 72% dos casos de bullying foram feitos presencialmente. Se precisares de denunciar uma situação de bullying, estão aqui algumas linhas de apoio. O L significa lésbicas. G significa gay. D significa bi. O T de trans. Q de queer. I significa intersexual. Sexual. E mais pode incluir o pan, o não binário, isso tudo. Porque hoje tem mais liberdade de expressão como no passado. No passado eram muito preconceituosos e, enfim, sofriam vários tipos de preconceito e hoje não tem quanto isso. Havia mais discriminação do que hoje em dia já é mais aceito. Mais pessoas tolerantes e de mente aberta começou a ter mais acesso a essa informação. Porque antes sabiam bem o que era, não conseguiam se expressar porque não tinha tanto conhecimento como temos hoje em dia. Na acaso sim. Eu digo sim porque eu tinha um amigo meu que tinha um irmão que era gay, né? E ele sofreu muito bullying para sair de casa, ele não queria porque as pessoas gozavam muito com ele. Isso foi, acho que um trauma para ele. Sim, porque se algumas pessoas vissem uma pessoa, um homem e uma mulher a se beijarem, não seriam tão estranho como se fosse uma pessoa, ou duas mulheres ou dois homens. Eu acho porque um heterossexual vive normalmente, por exemplo, vamos dizer, um transexual luta quer sair do armário, mas não tem coragem porque tem várias discriminações e preconceitos e tal.
Não. Não. Não, porque isso já é de nascença, a pessoa já nasce assim, então não tem motivo. As pessoas que falam sobre as pessoas ser gay, bi, hétero, isso. Bem, há pessoas preconceituosas que às vezes também só ficam a gozar com as outras pessoas só por causa que eles são gays, são bi, são pá. E então, não há motivo nenhum para ficar a gozar com os outros por causa disto, porque isso é a forma de uma pessoa ser. As pessoas não têm de ter preconceito com uma pessoa por causa disso. A transfobia é quando há uma discriminação com pessoas trans. Bifobia é contra pessoas bis. E a homofobia é contra pessoas lésbicas, gays. Uma amiga minha, que ela é LGBT, um colega nosso já gozou com ela por isso, e eu falei com esse colega e disse que ele não tinha vontade de fazer isso. Tinha uns amigos da escola, mais velhos da época, eles eram do ensino médio, quando eu estava na escola, que um deles foi espancado no pátio por causa de ser transexual. Era uma garota, nasceu feminino, transicionou para um homem e foi espancado no pátio por falarem que é uma mulher e devia estar na cozinha, essas coisas. Eu estava no Brasil ainda. Criar leis que protejam as pessoas LGBT contra a discriminação nas várias áreas da sociedade. Cara, eu acho que deviam tolerar e ter respeito por pessoas de orientações diferentes dessa. Porque nem todo mundo é de um jeito. Primeiramente, começar pelo respeito, que deve ser usado, e apoiar mais essas comunidades. Por exemplo, uma ideia é incluir isso mais em filmes, em séries, isso tudo. E falarem mais disso, ensinarem logo às crianças desde pequenos o que é isso, para não discriminarem, isso tudo. Respeitando mais as pessoas que acabam por nascer assim, porque ninguém escolhe nascer desse jeito. Apoiando as pessoas LGBT quando são discriminadas. As pessoas são o que elas quiserem, elas vão continuar a ser seres humanos, não vão mudar de ser seres humanos só porque são trans, são gays, são isso tudo. Falar com as pessoas que são homofóbicas e mostrar que não devemos ser assim e devemos respeitar toda a gente. A gente usa mais para, por exemplo, as pessoas que não se identificam com o pronome que supostamente foi dado a elas, para a pessoa se soltar mais e se sentir apoiada. Uma linguagem neutra é quando não estás nem a referir ao sexo masculino nem ao sexo feminino, que deveríamos usar quando não sabemos se a pessoa se identifica com um género ou se identifica com outro, para não deixar a pessoa desconfortável. Porque é mais inclusivo respeitar as diferentes identidades. Quando você vê um grupo de mulheres, você não vai se referir àquele grupo de mulheres como todos, você vai se referir como todas. Igual quando você vê um grupo de não binário, acho que você deveria se referir como todos também. Porque tem pessoa que defende que todos é para essa situação de generalização, só que eu acho que eu discordo nesse caso, onde tem um grupo de pessoas que é de determinado gênero. Porque assim as pessoas têm personagens e histórias com que se possam identificar. Para que algumas pessoas preconceituosas aceitem mais a comunidade e consigam perceber se é uma coisa normal. Assim pode mostrar a todas as pessoas os desafios da comunidade LGBT. Porque pode incentivar, por exemplo, não incentivar, mas mostrar para as crianças desde cedo que ser LGBT é uma coisa normal e não tem nada de errado, e que por não aparecer algumas pessoas dessas orientações sexuais ficam meio abaladas porque não tem representatividade na televisão. Como eu já disse, isso seria muito bom, porque as pessoas achariam mais normal e não haver tanto preconceito com as pessoas. Porque dá maior visibilidade e representação.
Agora, alguns dados sobre a discriminação contra as pessoas LGBT relativamente ao ano 2019. O tipo de discriminação mais frequente, de acordo com esse estudo, são os insultos ou ameaça verbal e escrita, com 45,58%. Por outro lado, as motivações da discriminação foram feitas essencialmente por homofobia, com 65,22%. Só apenas uma em cada 5 situações resultam em denúncias às autoridades. Os principais motivos para não terem denunciado as autoridades estão relacionados com o receio das vítimas, o desconhecimento dos direitos, o procedimento para representar as denúncias e falta de provas para apresentar a denúncia. Estes dados foram recolhidos no ano 2019 no Observatório da Discriminação contra as Pessoas LGBT, uma iniciativa da ILGA Portugal. Se precisares de ajuda ou denunciar uma situação, use estas linhas. Sim, tanto os homens, tanto as mulheres, ou gêneros, ou outros gêneros, tipo transexuais, não binários, terem os mesmos direitos e não só no papel, na lei terem os mesmos direitos, mas na prática também, de ninguém discriminar outra pessoa, mesmo que seja crime, e ela poder viver normalmente com outras pessoas sem ser discriminada. São pessoas que procuram igualdade entre os homens e as mulheres. Todos os gêneros terem o mesmo direito. Sim, e significa a luta das mulheres pelos direitos iguais. Uma mulher luta por todos os direitos iguais. É um movimento político e cultural que procura a igualdade de género entre os homens e as mulheres. Feminismo não é a mesma coisa, não é o contrário de machismo. Feminismo busca a igualdade de gênero, igual você tinha perguntado, igual você tinha falado, que procura as mulheres não precisarem sempre seguir os mesmos estereótipos que os homens querem impor, tipo de lugar de mulher na cozinha. Querem lutar contra isso, querem se sentir iguais. As mulheres são mais frágeis que os homens. Rosa é cor de menina. Acho, por exemplo, lugar de mulher na cozinha, mulher não deve praticar esporte, mulher tem que ter cabelo longo, mulher tem que agradar homem, mulher tem que ser dona de casa. E eu discordo de tudo isso. Eu, tava na rua com meus amigos, depois tinha um colega dos meus amigos. Acho que a gente tava jogando, a gente tava jogando bola, não sei o quê. Aí esse menino falou assim, tu não sabe jogar, não sei o quê, porque tu és mulher e não sei o quê. Eu sou um homem cis, acaba por ser o gênero que é mais privilegiado, assim, em relação aos outros, então nunca me senti discriminado. Mas eu já vi várias mulheres e pessoas de outros gêneros serem discriminados por causa disso. Até minha própria avó já foi discriminada no aeroporto, essas coisas. Já aconteceu com alguns amigos meus também, com algumas amigas minhas também. Tipo, no desporto, senhoras também podem fazer desportos, como os homens também podem fazer balé e ginástica, como as senhoras também podem jogar bola, basquete e outros desportos. Eu acho sim, não é porque na lei tá falando que tem os mesmos direitos que na prática as mulheres não são discriminadas. Eu acho que a grande parte das mulheres já foi discriminada ou já foi olhada. Por exemplo, como eu citei antes, uma menina foi tentar jogar futebol e não conseguiu, por causa dos meninos não deixaram. Isso repetindo várias vezes, provavelmente a pessoa vai ficar deprimida. Eu acho que a desigualdade de gênero pode acabar afetando na autoestima, porque algumas mulheres se sentem inferiores mesmo, de achar que o propósito delas é outro, elas acabam por tentarem serem padrões e não usarem um estilo de vestimenta ou qualquer outra coisa que deixe ela confortável, e ela acaba tendo autoestima baixa só para poder agradar alguns babacas. As mulheres devem ganhar o mesmo trato que os homens, devem ter o mesmo respeito que os homens têm. Parar de estar a falar mal das senhoras, dizer
que o lugar das senhoras é trabalhar em casa, cuidar dos filhos. Não só na lei, mas tipo, ter uma punição maior ou uma reabilitação de homens que acabam por falarem, tipo, discriminarem mulheres, essas coisas. Eu acho que devia ter algo mais, tipo, pra realmente evitar que isso aconteça, sabe? Mas sem nada muito agressivo. Sim, há pouca representatividade das mulheres no mundo. É um problema geral, porque tem muitos países assim, mais para a parte oriental do planeta, principalmente mais do Oriente Médio, na Ásia, que acabam por causa da religião que eles seguem, que as mulheres têm que acabar sendo inferior, andar toda coberta, assim, sabe? Não, tipo, é a religião deles, algumas mulheres optam por fazer isso, mas isso acaba afetando a legislação das leis dos países mesmo, e mulheres estrangeiras que não se identificam com a religião tem que acabar seguindo esses estereótipos da religião porque está constituído na lei. Eu acho que as leis não devem ser pautadas por fé. Eu acho que devem ser pautadas por lógica e para deixar outras pessoas que não são dessa religião confortáveis. Porque tem, por exemplo, a Arábia Saudita. As mulheres só foram poder dirigir a partir de 2018. E lá na Arábia Saudita também, uma mulher foi morta por apenas tirar aqueles acessórios que eles usam na cabeça. Uma coisa que eu aprendi na escola, que era num país aí qualquer que eu já não lembro, mas que as mulheres tinham que ter autorização pra, tipo, viajar ou fazer qualquer coisa com os maridos. Sim, porque nos ensinam coisas que têm a ver com isso, que não devemos também tratar as senhoras de forma diferente dos homens. Acho que sim, acho que nas escolas, desde pequenininhos, as crianças já deviam saber que lugar de mulher não é na cozinha, lugar de mulher é onde elas quiserem, que qualquer mulher tem que ter os mesmos direitos e não pode ser discriminada por outro homem, e essas coisas, desde pequeno. De casa também, na escola e de casa, eles têm que aprender isso, desde pequeno. E agora alguns dados sobre a igualdade de género. Estes dados fazem parte do Boletim Estatístico de 2022 da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Existem mais mulheres diplomadas do que homens. Elas são a maioria das pessoas diplomadas nas áreas da saúde e proteção social, administração e direito, e a minoria das pessoas diplomadas nas áreas seguintes e nas estéticas. As mulheres estão mais representadas como professoras da educação pré-escolar e até ao ensino secundário, enquanto os homens estão mais representados no ensino superior. O desemprego afeta mais as pessoas jovens. Por cada 5 rapazes há um desempregado e por cada 4 raparigas há uma desempregada. Os homens empregados continuam a estar mais representados em lugares de chefia do que as mulheres empregadas. Sabia-se que em 2022 o 23º governo teve inicialmente 18 ministros e ministras, incluindo o primeiro-ministro, onde 9 eram mulheres, 50%. De 38 secretários e secretários de Estado, 12 eram mulheres, 31,6%. O número de mulheres eleitas para o Parlamento Europeu quase duplicou entre 2004 e 2019. Entre 2004 e 2009 havia apenas 25% de mulheres no Parlamento. Já a partir de 2019 este número aumentou para 42,8%. Use estas linhas se precisares de ajuda ou qualquer informação.